Paz do Senhor Jesus, queridos, seja muito bem-vindo a mais um momentinho aqui de verdades em goles. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho aqui da palavra de Deus que está em Levítico, no capítulo 1. Sim, essa passagem muito nos ensina, né? Deus usa a vida de Moisés para ensinar o povo, né, sobre oferta, né, sobre holocausto, né? E nós sabemos que todo o Antigo Testamento, ele é meio que uma sombra daquilo que nós viveríamos nos dias de hoje, né? Deus sempre ensinando o seu povo sobre aquele perfeito, né, sacrifício que seria o sacrifício do Senhor Jesus. Mas, na prática, todo o povo precisava aprender, né, como que Deus receberia o meu e o seu sacrifício, né? Então, Deus usa a vida de Moisés e ensina o povo como que deveria ser essa ordem, né? Como que deveria se proceder para se levar a oferta e essa oferta ser aceitável diante de Deus, né? Nós, querido, temos uma séria mania, vamos dizer assim, de achar que Deus vai receber de nós qualquer coisa, de qualquer maneira, né? Mas o Senhor sempre deixou descrito aquilo que deve ser feito, da forma como deve ser feito, de uma forma que Deus não irá rejeitar a minha e a sua oferta de entrega, né? Porque quando nós falamos em oferta, estamos falando de nós nos entregarmos para Deus, né? Porque ali havia um simbolismo usando a vida dos animais para nos ensinar que futuramente, hoje, eu e você já temos esse conhecimento de que a oferta que Deus recebe não é o nosso dinheiro, mas é a nossa própria vida, quando nós a entregamos diante do altar. Então, sempre que nós nos colocamos na presença de Deus, nós somos a oferta, né? Somos o sacrifício vivo diante do altar ali para receber, né? Para ser recebidos por Deus, para ser aceitos por Deus, né, queridos? Então, é muito lindo, né? Você já leu Levítico? Vamos ler alguns versos aqui, né? E comentar um pouquinho. Então, não saia daí. Você está em Verdades e Goles e nós vamos compartilhar um pouquinho dessa preciosa palavra de Deus. Aqui no capítulo 1, no verso 1 diz assim: a oferta queimada. E o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da consagração, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, ofereceais as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. E se a sua oferta for um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito. Ele a oferecerá à sua própria vontade, sem que alguém o induza a ele se oferecer, né? Então, quando você chama alguém para ir para a igreja, né, você não tem que induzi-la a ir para a igreja, né? Você a convida, né? E o bom e aceitável diante de Deus é que ela voluntariamente deseja estar na presença, assim como você. E nós podemos cativar isso nas pessoas, falando de como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Não é isso, queridos, né? Então, nada de forçar ninguém a ir para a igreja, né? Você tem que ser igreja que ela olha, admira e fala que também quero ir para a igreja, porque eu quero ser também uma igreja como essa pessoa. Né, queridos? Então, o Senhor está nos ensinando aqui. Se nós somos essa oferta diante de Deus, ela tem que ser voluntária e aceitável diante do altar, né? Então, a pessoa tem que fazer isso de forma voluntária. Assim também, como nós entregamos a nossa vida, tem que ser de forma voluntária para Deus, né? Deus não força ninguém a se entregar a Ele. Por isso que se for de qualquer forma forçado, queridos, né, não estará fazendo da forma que é aceitável, né? Porque Deus só aceita se for voluntário, né? Que coisa linda, né? Assim também a sua oferta. Se você leva com vontade de reter, né, Deus já vai rejeitar a sua oferta, porque Deus quer que você entregue de forma voluntária, né, e feliz ao fazer isso. Então, ele oferecerá a sua própria vontade à porta do tabernáculo da consagração perante o Senhor, e ele colocará a sua mão
sobre a cabeça da oferta queimada, para que seja aceita por ele, para fazer expiação por ele. Então aqui, queridos, Moisés estava ensinando o povo, como que deveria ser a entrega dessa oferta. E essa oferta, ou de gado, ou de ovelha, ou de pombos, era para ser a expiação do pecado da pessoa. Então, ia chegar diante do altar, ia colocar a mão sobre a cabeça do animal ou da ave, ou da ovelha, e ia dizer ali que estava no seu lugar, estava fazendo a expiação. Você não iria morrer naquele dia, mas alguém, um sangue seria derramado naquele dia para pagar ou cobrir, o seu pecado. Então, aquele animal, aquela ave, era para expiação do pecado da pessoa. Então, a pessoa ia voluntariamente com a sua oferta. Chegava no altar, ela colocava as mãos sobre o animal, transferia ali, como se dizer assim, o seu pecado para o animalzinho, e essa pessoa mesmo que levou a oferta, degolava o animal, fazia todo a parte de matar o animal, de limpar, separar vísceras e tudo mais, fazia tudo isso e entregava para o sacerdote. O sacerdote, o papel dele era apenas organizar, aquele feito que estava acontecendo. Então, queridos, quando nós vamos para a presença do Senhor e a gente espera que os outros preparem o ambiente para nós, prepare a melhor adoração para nós, nós estamos pensando de forma errada, porque nós somos a oferta que deve ser aceita diante de Deus no culto, Então, nós vamos para ofertar o nosso culto, a nossa vida, nos consagrar para Deus. Por isso, temos que ir de forma voluntária, Temos que também dar a nossa adoração voluntária. Então, essa entrega tem que ser total, assim como o animal, nada era desperdiçado. Nessa oferta queimada, tudo ficava ali, tudo era queimado diante do altar, não ficava nada para o sacerdote, mostrando para nós que aquele que organiza o culto, no caso meu e o seu pastor, ele apenas organiza ali o culto, prepara, deixa o ambiente, para que tudo isso, para que a sua entrega seja completa, e Deus aceite a sua entrega ali no culto, Mas você vê que a grande responsabilidade é minha e sua, Nós temos que ir com esse coração de adorador, temos que ir dispostos a entregar tudo, Não ficava nada fora, entende? Você entregava tudo, assim como um animalzinho aqui, até as penas ou a pele que fosse, ficava ali para ser queimado totalmente também. Então não se desperdiçava nada, Então quando nós vamos para a presença do Senhor, você tem que lembrar dessa oferta que era feita aqui, E essa entrega, esse holocausto, querido, Deus havia dado essa ordem para Moisés para que seguisse esse ritmo, para que tivesse 100% de proveito desse momento de consagração, entende? Então, quando você vai com esse coração de que você está disposto a se doar 100%, não tem como seu culto ser ruim, Não tem como você não ser aceito diante de Deus, não tem como Deus não expiar o seu pecado, não tem como você não voltar leve para casa, você entendeu? Que coisa linda, Então, aqui, nesse ato, do holocausto, da entrega, da oferta, nós entendemos perfeitamente como que Deus, então, nos recebe quando nós chegamos na casa do Senhor, quando nós saímos de casa e vamos para o lugar de oração para entregar a nossa adoração, para entregar a nossa vida, que é a oferta, que é a consagração, Nós somos a oferta viva diante do Senhor, Então, não espere que o outro prepare o ambiente para você, Você tem que ser aquele que vai entregar tudo, porque quando você vai para entregar tudo, não tem como qualquer coisa dar errado, não tem como você não preparar o seu coração com os louvores, não tem como você não preparar a terra do seu coração para receber a palavra, não tem como a sua petição não ser ouvida por Deus, porque você foi e você entregou tudo, Então não se desperdiça nada quando a gente vai para a presença. Então a tenda ali foi preparada por Deus, mas dentro da orientação do Senhor dada a Moisés, Então, queridos,
O seu culto, ele é precioso demais para você sair da sua casa e você não entregar tudo, né? Então, próximo culto você vai lembrar desse vídeo. Você vai sair, mas você vai para entregar tudo. Nada pode ser desperdiçado, nada pode tirar o seu foco, nada pode tirar a sua intensidade de entrega, nada pode fazer com que você não entregue tudo, entende? Você vai lá para você entregar tudo. É para o Senhor que você está dando, né? O pastor, o louvor, o ministério de louvor, toda a organização da igreja, ela existe para que você só se preocupe em ir lá e adorar, né? Para que você só fique preocupado em ir lá e entregar o melhor para Deus, né? Em rasgar realmente seu coração, né? E você ser esse cheiro suave diante do Senhor, né? Não desperdiçando nada. Você está gostando desse conteúdo, queridos? Então eu espero você no próximo vídeo. Nós vamos continuar falando aqui um pouquinho mais sobre Levítico. Verdades em Goles. Vai ficando por aqui, mas eu espero você. Volto já.